Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Vamos iniciando aqui a nossa live aqui do Portal da Tradição, uma saudação especial a quem está nos acompanhando, né? Quem já nos assiste aqui pelo Portal da Tradição, está me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Grande Marcelo, Wanderson, Aderson, muito obrigado aí. O Padre Tiago Verli também acompanhando aqui com a gente. Tá tudo certo aí? Beleza, gurizada. Muito bom, obrigado. Estamos numa empreitada nova aqui no Portal da Tradição, que é uma live, né? Hoje à noite a gente separou e conversou aqui com a Aline Almeida de Souza, né? Ela é especialista e conhece muito sobre a indumentária gaúcha. Então nós vamos conversar com ela hoje. E essa é uma iniciativa que o Portal da Tradição tomou no sentido de valorizar a nossa história, a nossa cultura, deixar viva essa nossa história tão bela, né, que é do Rio Grande do Sul. Não somente através da música, não somente através do chimarrão, do churrasco, mas sim também mantendo viva a nossa história, a nossa cultura, como eu falei, né? E a indumentária gaúcha, ela faz parte desse nosso manancial riquíssimo, né? Que é a cultura do Rio Grande do Sul. Então a gente convidou três pessoas aqui, né? Para que pudessem conversar conosco em 3 noites. Que é a Aline Almeida de Souza, né? Que vai conversar com a gente nesta noite. Também a Gabriela Sarturi Rigão, que é a primeira prenda do Rio Grande do Sul. Ela vai participar conosco amanhã. Vai falar sobre o MTG, né? As suas atividades, as suas origens, os seus vultos históricos. E também, no dia 10, que vai ser na quinta-feira, né? A Alessandra Hoppen, que é a segunda prenda do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre a história da Revolução Farroupilha, né? Os motivos que fizeram eclodir essa revolta que depois se tornou uma guerra, né, contra o Império, os seus personagens históricos, datas importantes, né, e por que nós comemoramos isso ainda hoje. Vamos conversar então com essas 3 pessoas, né? Estamos providenciando aqui a nossa conexão com a Aline, né? Vamos ajeitar aqui para que tudo saia da melhor maneira possível. E o Portal da Tradição, para você que não conhece, a gente tem o nosso site, que é o portaldatradiçãopf.com. Ali tem as principais notícias do tradicionalismo, especialmente aqui no norte do Rio Grande do Sul. E também temos dentro do site a nossa rádio online, né? Rádio Portal da Tradição, que é uma rádio que toca 24 horas a música gaúcha. E também nós temos o programa ao vivo, sempre das 7 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. Uma saudação aí ao nosso amigo Josué, da Barbearia do Gaúcho, né? Muito obrigado pela parceria, por estar acompanhando a Sema, né? Ô, Sema, tudo bem? Muito obrigado por acompanhar aqui a nossa live, né? Dona Lourdes, muito obrigado por assistir também. Pesini Ferrari, coisa linda, hein? Muito obrigado, pessoal, por acompanharem aqui a nossa live desta noite. A gente está viabilizando aqui o nosso contato aqui com a Aline, né? Que é a nossa convidada desta noite. Já a gente vai contar com a presença dela. E como eu falava, a Rádio Portal da Tradição é uma rádio online que ela começou agora efetivamente com a programação ao vivo desde o mês de julho, né? E a gente já tem conseguido bons resultados de audiência, né? O pessoal está gostando, está acompanhando,
e sempre a nossa programação ao vivo das 7 às 10 da manhã. E nós temos alguns parceiros aí que sempre estão conosco, né, que são as empresas que confiam do nosso trabalho, né, e a gente agradece muito aí essa parceria que possibilita que a gente siga adiante, né, com o trabalho da Rádio Portal da Tradição. E eu vou mencioná-las aqui no sentido de agradecer por essa parceria, né? A Gislaine Abreu Arquitetura, a Delicata Doceria, a Quinquilharia Cuias e Brindes Personalizados, do amigo Anderson, Barata Funilaria, né? Um abraço para o Barata, para a Érica também, a Boutique da Carne, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo, as melhores carnes da nossa cidade, a Alexandre Farias, né? O Alexandre que trabalha lá na Savaralto Mercedes-Benz e que te aguarda aí para conhecer um pouco mais sobre o Mercedes-Benz, carros 0 km, seminovos, multimarcas, premium, né? Só falar com o Alexandre Farias que ele te atende e explica tudo o que você quer saber, né? A Agropecuária Dois Piás, o nosso amigo Carlos, a GB Contabilidade, no centro de Passo Fundo, né? A GB Contabilidade do amigo Geraldo Barbosa, também a Trezé Engenharia e Energia Solar, Jacir Verli, grande abraço ao Jacir, e também o professor Júnior Von Dentes, que é o professor de música, né? Está conectado conosco. E chegou a Aline, né? Agora conseguimos o nosso contato, né? Eu agradeço muito, desde já, Aline, por aceitar o nosso convite. Está me ouvindo bem, Aline? Tudo bom? Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite aos que estão nos acompanhando pelo Portal da Tradição, ao Matheus. Agradeço o convite e é muito satisfatório estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a indumentária gaúcha. É verdade. Eu estava conversando com o pessoal aqui, Aline, que já está nos assistindo aqui pelo nosso Instagram, como é importante nós mantermos viva essa parte da nossa cultura, né? Que muitas vezes a gente fala no tradicionalismo, na nossa história, né? O pessoal sempre lembra do churrasco, do chimarrão, dos bailes da música, né? Mas a história do Rio Grande do Sul ela é muito rica, né? Riquíssima, e a indumentária faz parte dela, uma parte, aliás, muito importante, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a importância das vestimentas também na manutenção da nossa cultura, né? Esse mês, né, que é o mês de setembro, a gente tem um maior foco dentro da história do gaúcho, da história do Rio Grande do Sul. E a indumentária, ela não fica de fora, a gente trabalha com o trajar do gaúcho desde a formação do estado do Rio Grande do Sul e até um pouco antes, né? A gente passa por vários, eu que faço parte da equipe de indumentária do MTG do Rio Grande do Sul, a gente trabalha com aspectos históricos, comportamento, ao trajar certas roupas. Então, com certeza, como tu disse, também faz parte da história do Rio Grande do Sul. Pois é, Aline, eu gostaria que tu te apresentasse também, né, para os nossos espectadores, né? Você falou que faz parte da equipe do MTG que cuida, que atende, né, esse setor, vamos dizer assim, essa parte da indumentária, né? Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória, onde é que você é, qual cidade você reside, né? Tua história junto ao MTG ali, por favor. Eu sou de Lagoa Vermelha, sou natural daqui, né? Resido em Lagoa Vermelha, faço parte do CTG Alexandre Pato. Hoje estou afastada, mas sou a vice-patroa do CTG Alexandre Pato, aqui de Lagoa Vermelha, e também estou à frente da equipe de indumentária do MTG neste ano, junto com o Rafael Cripa, né? Nós somos os coordenadores da equipe. Muito embora esse ano nós não tivemos nada, nenhum evento que pudéssemos trabalhar, né? Mas continuamos fazendo nosso trabalho virtualmente. Eu fui prenda do Rio Grande do Sul no ano de 2015, 2016, fui segunda prenda do Rio Grande do Sul, fui mais prenda do Rodeio da Vacaria, do 29º, e participei de inúmeros concursos, inúmeras provas dentro do Rio Grande do Sul, pude viajar bastante, então eu tenho uma raiz bem ligada dentro tradicional, né, dentro do movimento. Então, eu já trabalho com a indumentária desde 2016, estou dentro da equipe, e a gente desenvolve um trabalho mais, a questão de pesquisas, as questões de avaliação dentro dos eventos oficiais do MTG, né? Geralmente é o Enarte, a ciranda de prenda, que a gente trabalha mais com a questão da avaliação. Excelente. Bom, e nós também não havíamos conversado, né, somente pelo WhatsApp, quando eu te fiz o convite a participar, e mais uma vez agradeço, Aline, pela tua disponibilidade. Sei que
Também esse mês de setembro é bastante concorrido para vocês, né? Mas o Portal da Tradição é um site que está aqui em Passo Fundo há 5 anos, né? E há 2 anos nós temos uma rádio online. E desde o mês de julho a gente tem feito programações ao vivo, né? Sempre das 7 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira e aos finais de semana também. E o nosso intuito é valorizar, de fato, a cultura do nosso Rio Grande do Sul, né? Não, como eu disse, não somente através da música, mas em todo o seu espectro, né? E falando um pouco, então, sobre a indumentária, é um dos nossos temas. Amanhã e na quinta-feira a gente terá outras lives aqui, né, com as nossas convidadas. Quais são as principais características, Aline, da nossa indumentária gaúcha, tanto para o peão como para a prenda, né? O que mais marca a indumentária do nosso estado do Rio Grande do Sul, do nosso tradicionalismo? Eu acho que a principal característica, e por conhecer toda a história, é a simplicidade, né? A questão da sociedade rural em que nós estamos inseridos e que toda a história da indumentária ela vem do meio rural, né? Então, eu acho que a simplicidade é a principal característica e a questão que a gente trabalha da roupa do gaúcho, né? E porque nós temos também questões que falam historicamente que o Rio Grande do Sul foi colonizado muito tempo depois, né? De uma boa parte do país, Rio de Janeiro, Pernambuco. Então, a nossa pilcha não era uma pilcha muito rebuscar, com muito adereço, muitas coisas finas, né? Tinha a questão da privação de certos tecidos para o Rio Grande do Sul. Então, a simplicidade, ela é até hoje a principal característica do trajar gaúcho nosso. Uhum. E essa indumentária que a gente vê hoje, né? Bota, bombacha para os peões, a guaiaca, o lenço, o vestido das prendas, ela sempre foi assim? Ou houve uma mudança, uma evolução no decorrer dos anos ali? Não, ela teve uma grande mudança, né? Quando a gente começa a estudar e começa a pesquisar, o gaúcho ele se forma através o índio, né? É a primeira povoação que tem no Rio Grande do Sul. E esse índio tinha uma forma de se trajar muito primitiva, né? Até a gente trata o traje, o primeiro traje que a gente chama de traje, o traje primitivo, né? Que a gente fala da bota garrão de potro, a gente fala dos xiripás de lã grosseira, então é um traje mais antigo. Então não foi e não é até hoje só a bota e a bombacha, né? Teve outros trajes, teve também o traje mais rebuscado, que a gente também trabalha, que eram de pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. Então, até chegar na bombacha, a gente passou pelo xiripá primitivo, a gente passou pelo xiripá farroupilha, que a gente chama ele de farroupilha, porque ele foi amplamente usado durante a Revolução Farroupilha, que é aquele xiripá fralda, né? E depois, ali durante a Guerra do Paraguai, começa a introdução da bombacha. E a mulher, ela sempre usou o que estava na moda, né? Por mais que o Rio Grande do Sul, quando a gente começa a falar de indumentária, a gente fala de leis, a gente fala do que era proibido ser vendido no Brasil, do que era proibido ser comercializado no Brasil, também falamos de tecido. Então, a roupa da mulher, por mais que ela fosse um traje citadino, a mulher que morasse no campo, ela usava a moda, né? O que estava disponível para ela. Então, lá durante a criação do movimento tradicionalista, quando o Paixão Cortes inicia a história com Chama Crioula, com a criação do 35, a mulher que ia representar aquele gaúcho que ele estava resgatando, ela não tinha uma pilcha. Então, ele foi buscar no traje uruguaio, um pouco ele também se inspira na questão das festas juninas de São Paulo, o trajar da mulher gaúcha, né? Porque a mulher sempre usou o que estava na moda. Então, teve uma evolução da roupa do gaúcho dentro do nosso estado. Perfeito. Eu quero mandar um abraço aqui para a nossa coordenadora regional, a Vanderleia Nerva, aqui da 7ª Região Tradicionalista, está nos assistindo. Um grande abraço, coordenadora. Muito obrigado aí por toda a parceria aqui com o Portal da Tradição, né? E também para a Gabriela Sarturi Rigão, que é a primeira prenda do Rio Grande do Sul, também está nos acompanhando, inclusive será a nossa entrevistada, né, de amanhã, vai participar com a gente amanhã aqui na nossa live, né? Vamos falar sobre a criação do MTG, a função do MTG nos dias de hoje, enfim, vai ser um bate-papo bem bacana. Então, um abraço aí também a Gabriela Sarturi Rigão, que é a primeira prenda do nosso estado.
Bom, Aline, realmente uma verdadeira aula para todo mundo que está acompanhando um pouco da nossa história, da nossa indumentária. E eu te pergunto assim se há diferenças entre as vestimentas das várias regiões do estado, né? Nós aqui estamos no norte do estado do Rio Grande do Sul. Tem a Zona Sul, tem a fronteira, tem a região metropolitana. A gente pode perceber alguma mudança ou alguma característica exclusiva, assim, ou que pende em alguma dessas regiões sendo diferente das outras? Tem, nós temos algumas diferenças, né, que elas são, eu não digo históricas, mas que tem a questão também da colonização, da formação de cada região, né? A gente sabe que tem a característica do gaúcho serrano usar a bombacha um pouco mais estreita, porque tinha que trabalhar no meio não do campo, né, mas do mato para ir buscar o gado, então a bombacha muito larga, ela, assim, ela não facilitava o serviço, né? O mesmo, até mesmo o chapéu do gaúcho serrano, ele tem uma característica, até ela é diferente, ele lembra um pouco o chapéu de cowboy, né? Ele tem uma copa mais alta, ele tem as abas que você pode dobrar, então tem características sim diferentes. Já o gaúcho da fronteira, a gente vê algumas bombachas mais largas, a questão do uso do lenço, né? Um lenço mais curto, um lenço um pouco mais comprido. Então, cada região tem sua peculiaridade e tem suas diferenças também dentro da indumentária. E isso a gente vê muito quando está avaliando o Enarte, que alguns grupos, por exemplo, vem o grupo da Serra, vou usar aqui, por exemplo, Campo dos Bugres e Caxias do Sul, ele vem com uma característica serrana. O próprio Lalau Miranda dançou. Teve um ano que eles dançaram bem tipicamente como um grupo serrano, um chapéu bem serrano, assim, que caracterizava, que a gente que estava sentado na sala ali, avaliando, a gente via, olha, isso é um traje serrano típico, né? Então tem suas características, suas diferenças, mas principalmente pela questão da colonização, né, e pela formação de Estado. A região da fronteira era uma região que foi formada antes, era uma região que tinha mais disponibilidade de dinheiro, então as pessoas tinham também mais disponibilidade para comprar mais tecidos, para fazer melhores pilchas. Já a nossa região, pela questão da formação, eu digo aqui a região do Planalto, né, e região de Campo Cima da Serra, ela demorou um pouco mais para se formar dentro do estado, então demorava mais para chegar os tecidos aqui. Então a gente tem sim diferenças entre indumentária até pela questão da formação do estado. Uhum. E você tocou num ponto ali interessante, que é a questão dos lenços, né? A maneira de usar o lenço, o nó que se dá, as cores, né? Até o próprio lenço usado a meia espalda, né? Por alguns gaúchos, né? Existe alguma diretriz que oriente a maneira correta de usar o lenço, ou alguma cor específica que deve ser usada, ou isso fica a cargo de quem está usando no momento? Assim, em questão de avaliação, existe uma diretriz que diz lá como deve ser, tanto mais ou menos o uso do lenço, porque que até vou explicar aqui, porque as pessoas não, muitas pessoas dizem, porque o MTG fica criando regra, o MTG Uhum. fica, sabe, tudo que a gente sabe o que a gente também ouve, né? Mas Sim. existem a lei, até vou ler ela aqui. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só segurar só um pouquinho. Tem a Uhum. Lei 8.813 de 1889, que é do governo do estado do Rio Grande do Sul, que ela oficializa como traje de honra e de preferencial no Rio Grande do Sul a pilcha gaúcha. E lá no artigo no artigo 1º diz assim, entre tudo que diz lá, parará, parará, que a indumentária será conforme os ditames e as diretrizes traçadas pelo movimento tradicionalista gaúcho. Então, essa lei, ela existe, né? Ela está ali. Então, ela diz que a pilcha gaúcha vai ser oficial, vai ser a que o MTG disser. Então, Uhum. a questão que precisa ter uma orientação e ter por escrito como é a pilcha, né? Por quê? Porque questões de rodeio, questões de avaliação, tem que ter uma orientação. Então, como é um Uhum. movimento tradicionalista que orienta, tem que dizer assim, olha, o gaúcho, então, ele usa bombacha mais ou menos assim. O lenço que se usa é mais ou menos assim. A roupa é a questão de orientação, né?
Ninguém vai dizer também, daí tu vai chegar para mim e vai dizer, olha, Aline, mas eu uso um lenço que é do meu bisavô, ele é xadrez em azul. E lá na diretriz da Pilcha Gaúcha não fala. Eu vou dizer que você pode usar em todo e qualquer momento, mas na questão de avaliação, nós temos essa diretriz que ela existe para questões de avaliação, né? Porque e tudo que está na diretriz, ela foi convencionada, foi colocada em votação num evento do MTG para que ela exista, né? Então, assim, não fui eu que escolhi, não foi a presidente Gilda que escolheu o que está na diretriz. Foi feita uma pesquisa, apresentada numa convenção e se foi aprovada. Entendeu-se naquele momento que aquele tipo de lenço, aquele lenço que está no pescoço, ele é de aceitação geral. Por exemplo, é um lenço que se usa na fronteira, que se usa na campanha, é um lenço que se usa na serra. Então, não que a gente dite regras, né? Mas ela precisa existir para alguns momentos, como essa questão da lei, né? Que fala que é o movimento tradicionalista que diz qual é o tipo de pilcha que deve ser usado no Rio Grande do Sul, e também para questões de avaliação, né? Mas aí a questão do lenço, tem o lenço no pescoço, né? Que é comum, tem o lenço a meia espalda, que ela é bem utilizado aqui na região da Serra também, na região serrana, né? A gente vê muito no rodeio da Vacaria, o pessoal que dança ali, eles usam muito lenço a meia espalda. E também tem a questão, o lenço na cabeça, que é um lenço de um traje histórico, né? Que é do traje do período da Revolução Farroupilha, que eles usavam na cabeça, e por cima o chapéu coco. Então, tem essas diferenças nos lenços e também a questão de cores, né? A gente tem uma ampla denominação de cores, pode-se usar o vermelho, o amarelo, o azul, o branco, os lenços carijós, né? O lenço preto quando se está de luto. Tem diversas cores. Essas questões de cor, da cor vermelho e branco, acho que são os mais difundidos também, remetem à questão da Revolução Federalista, né? Isso, Se eu estiver errado, me corrija. ele já é uma questão bem antiga, né? O vermelho ele começa a ser disseminado já na Revolução Farroupilha pelo Partido Farroupilha, né? Então, depois segue-se essa linha e vai para a Revolução Federalista e também depois narcisista e assim sucessivamente, né? E aí depois mesmo surgem os lenços azuis e o amarelo, que é a questão também de que a gente sabe que é a questão de quem não queria mais seguir o vermelho ou o branco por exemplo, nesse momento não estou tomando partido de ninguém, então começa a se usar o lenço azul e o lenço amarelo. Perfeito. A gente está conversando aqui com a Aline Almeida de Souza, né? Estamos falando sobre a indumentária gaúcha, nessa iniciativa aqui do Portal da Tradição de manter vivo, né? Ser um órgão, vamos dizer assim, auxiliar aí na manutenção da nossa cultura. E uma conversa muito interessante para quem talvez não esteja tão integrado ao MTG, né? Ficar sabendo um pouco desses detalhes, né? Para você que está assistindo agora, entrando agora aqui na nossa live. Muito obrigado. Aline, você falou também da questão da influência de imigrantes dos nossos vizinhos, argentinos, uruguaios, né? A gente também tem uma forte influência aí da imigração italiana, alemã, né? Isso influencia também na nossa indumentária, na nossa maneira de se vestir? Influencia, né? O europeu, que é o primeiro que chega no Rio Grande do Sul, né? Logo após os índios que já estavam aqui. Aí chegam os jesuítas, depois chegam os açorianos e os espanhóis que vêm, né, vêm tentando dominar a região da fronteira, né, tomar o espaço do Rio Grande do Sul, incorporar eles também. Muita influência, camisas, a Braga, tem muita coisa que veio do europeu, né? O alemão e o italiano eles já contribuem mais na culinária, contribuíram mais nas danças, shots, né? Porque quando ele chega no Rio Grande do Sul já tem a formação do estado, né? Já tinha o açoriano, o português aqui dentro. Então a maior contribuição deles, acredito que seja na questão da culinária, questão histórica de danças, mas o açoriano, o português, o espanhol, ele contribui muito na questão da indumentária, da pilcha, e principalmente também a questão
das encilhas, né? O espanhol, tudo muito parecido conosco, né? Embora ainda a gente tenha algumas diferenças, que é da questão da colonização do açoriano, né? Do açoriano que chega aqui, ele dá uma diferença na indumentária nossa, por exemplo, do Uruguai, tem as suas pequenas diferenças pela questão da nossa colonização portuguesa. Uhum. Tá joia. Nossa coordenadora Wanderleia Nervo, né? Mais uma vez um abraço, né? Nos deixa um comentário aqui, né? Parabéns a todos pela realização desta live, muito importante essas informações. É verdade, né? Obrigado, coordenadora. A gente agradece pela tua audiência e mais uma vez pela parceria, né? Com o Portal da Tradição. A Denaura também está aqui acompanhando lá de Balneário Camboriú, né? Em Santa Catarina, mas não deixa de ficar conectada aqui com as coisas do nosso Rio Grande, né? Aline, a gente também tem alguns eventos, né, onde é importante se observar a questão da indumentária, né, como bailes, até mesmo cavalgadas, né. Existem algumas diretrizes, né, algumas regrinhas, vamos dizer assim, né, para que a coisa aconteça da melhor maneira possível, né. Existem vamos dizer, essas normas aí para uma pessoa ir a um baile, poder ir bem piochada, assim como numa cavalgada e outros eventos do MTG, né? Sim, a gente tem a diretriz, né, que ela serve como uma orientação, como eu já disse, né, porque ela vai ser mais utilizada para quem vai realmente concorrer, né, o pessoal que vai dançar, o pessoal que vai laçar. A questão do baile, a gente tem a orientação da diretriz, que deve sim ser como uma base, porque ela tem toda a questão histórica, a questão de conhecimento, a questão de aprovação, né, daquilo que passa, né, pelo MTG. Então, é a diretriz da Pilcha Gaúcha, que ela é aprovada em convenção. Então, a última alteração dela foi a que nós estamos usando, na verdade, é de 2017, né? Ela teve uma aprovação em 2019, mas ela não foi colocada em uso ainda. Então, é de 2017. E ali nessa diretriz, a gente vai encontrar sobre bombacha, sobre o lenço, tamanho do lenço, que não, ninguém vai medir o lenço, né, para dizer, olha, tem que ter tantos centímetros. Não, ele é mais ou menos para que ele não fique um lenço curto, ele não fique um lenço muito comprido. Assim como a bombacha, né? Ah, a bombacha tem que ter mais ou menos tantos centímetros de largura, para que não fique também uma calça justa, né, que daí descaracteriza toda o traje do gaúcho, descaracteriza toda a questão do próprio da história, né, nossa, das denominações, daquilo que realmente é do Rio Grande do Sul e que caracteriza também as questões que as características folclóricas, né, daquilo que é o nosso resgate de trajes que não pode ser esquecido. Então a Certo. diretriz para de traje gaúcho, ela vai dizer qual é mais ou menos quantos que você tem que usar, mais ou menos que tecido para usar para fazer uma pilcha, mais ou menos a orientação, tamanho do decote. Então, mas ela é orientativa, ela serve como orientação, né? Ela serve Uhum. realmente para a questão de avaliação. Se eu colocar um grupo na sala, aí sim eu vou me basear em cima daquilo, porque é uma regra para quem vai dançar ou para quem vai laçar. Agora, para participação de eventos, ela serve como uma orientação, né? Eu não conheço, eu quero ir num baile, o que que eu faço? Como é que eu vou fazer minha pilcha? Vai até ali no site do MTG e coloca ali diretriz para a pilcha gaúcha, né? O traje atual vai aparecer ali algumas diretrizes que são orientativas para quem quiser fazer uma pilcha para poder participar de um evento. Show de bola, muito bom. Um abraço aí ao Josué da Barbearia do Gaúcho, né? Muito boa live, muita coisa eu não sabia. Muito bom, obrigado, amigo Josué, aí, por nos assistir também. E nesse ano, né, Aline, a gente teve que adaptar uma indumentária nova, uma peça da indumentária que é a máscara, né? Infelizmente, é claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Porque não teremos baile, né? Cavalgadas restritas, eventos restritos agora, né? Por causa da pandemia. Mas é uma peça nova aí que o Gaúcho teve que adaptar aí na sua pilcha, né? Mas É, esperamos que logo não precisemos mais usar, né? a gente fala que não, mas quem quiser fazer evento campeiro tem que usar obrigatoriamente, né? Que já que as É, provas de laço foram liberadas, a máscara se tornou obrigatório o uso, né? Então, vai saber se daqui para frente não vai ter que estar ali também na diretriz, pelo menos como orientação, né? é verdade.
Muito bom, Aline. Olha, eu agradeço muito aí pela sua disponibilidade em participar, nos trazendo essas informações valiosas, importantes nesse mês Farroupilha, né? A gente sempre, enfim, busca manter em destaque, né, essas informações relacionadas à nossa cultura, à nossa história, mas no mês de setembro isso é natural que aflore ainda mais. Então, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu conhecimento, pelo teu trabalho e por dividir isso conosco aqui no Portal da Tradição e as pessoas que nos acompanham na live aqui. Tá bom, Aline? Obrigadão mesmo pela participação. Eu que agradeço, Matheus, agradeço também o convite, agradeço a disponibilidade e sempre que precisar estamos disponíveis para participar e para auxiliar e para estar aí trabalhando junto com o Portal da Tradição. Tá joia. Obrigadão. E eu já convido a todo mundo, né? Um abraço para o Arnaldo aí também que está acompanhando. Amanhã à noite, às 21 horas, a gente também terá uma live aqui no Instagram do Portal. Será com a Gabriela Sarturi Rigão, que é a primeira prenda do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre a criação, a origem do MTG, sobre a influência, né, o trabalho que o MTG desenvolve nos dias de hoje, né? E também no dia 10, que será na quinta-feira, às 21 horas, vamos falar com a Alessandra Hoppen, que é a segunda prenda do Rio Grande do Sul, sobre a história da Revolução Farroupilha, né? Vamos falar sobre a origem, né, os motivos, as principais figuras da Revolução Farroupilha, as consequências e o que a Revolução Farroupilha ainda nos deixa de legado nos dias de hoje. Então, são 3 lives especiais. A primeira foi hoje, com a participação aqui da nossa amiga Aline Almeida de Souza. Um abraço antes da gente encerrar aqui para o Wanderson, Caxias do Sul, né, acompanhando aqui o portal. O Marcelo Fener também, né, nos manda um recado aqui, parabéns a todos, é o portal pela iniciativa. Adelante, né, diz aqui o Marcelo. Thiago Verde, o Ariotti, creio que seja meu amigo Roberto Ariotti aqui acompanhando também. Muito obrigado, pessoal. E antes de fecharmos, mais um recado, Aline, que no dia 20 de setembro nós teremos uma live especial também, aí no Facebook do Portal da Tradição e transmitida pela rádio Portal da Tradição, né? Que a gente vai fazer uma live com o Marcelo Fener, o Natalício Cavaleiro e com o Júnior Vondentes, né? Que são grandes expoentes da nossa música aqui em Passo Fundo. Claro, observando também os nossos protocolos aí de distanciamento e de segurança, né? Muito bem. Temos que observar, né, Aline? Então tá bem, um abraço aqui para Gabriela Barato, que é minha irmã, no caso, né, acompanhando também lá de São Paulo, e a Tainá Karlinski, live maravilhosa, aprendi muito, que bom. Muito obrigado, temos que agradecer aqui a Aline por ter nos dado essa aula. Obrigado, Aline, um abração, uma boa noite. Obrigada, até mais. Até mais, pessoal. Nos encontramos amanhã, então, às 21 horas. Vamos falar aqui com a Gabriela Sartori Rigão, e amanhã, às 7 horas da manhã, o programa ao vivo na Rádio Portal da Tradição. Vir aqui a nossa rádio, está o link na bio aqui, né, do nosso Instagram. Certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Uma boa noite e amanhã estaremos, então, de volta aqui com essa série de lives especiais, já que estamos vivendo o mês Farroupilha. Obrigado a todos. Uma boa noite. Agora a gente vai encerrar aqui, né? Amanhã, cedito, estamos aí na Rádio Portal da Tradição, às 7 horas da manhã, o nosso programa Retratos do Pampa. Antes de acabar aqui a nossa live, mais uma vez um agradecimento especial às empresas, né, que estão conosco aqui na programação da Rádio Portal da Tradição. A Quinquilharia Cuias e Brindes Personalizados, a Delicata Doceria, Gislaine Abreu Arquitetura, também a Barata Funilaria, a Boutique da Carne, o Alexandre Farias, que aguarda todo mundo lá na Savaralto Mercedes-Benz, aqui em Passo Fundo, né? A Agropecuária Dois Piás, GB Contabilidade, também A3E Engenharia e Energia Solar, professor de música Júnior Vondentes, e também vai começar conosco, já vou adiantar aqui para você, né? Nossa nova parceira aqui no Portal da Tradição, De La Rosso Alimentos, né? Os meus grandes amigos, Leandro e Denise, e toda a turma da De La Rosso Alimentos, né? Que vai iniciar também conosco a parceria da divulgação dos queijos saborosos, né? Queijo colonial, queijo coalho, queijo com ervas, uma infinidade de produtos saborosíssimos feitos aqui em Passo Fundo, lá em Santa Gema, né? E vendidos em toda a nossa região. Certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, uma boa noite. O Aderson, né? Também, grande abraço, obrigado aí
pela parceria e pela audiência, né, por nos acompanhar aqui. Um abraço, pessoal. Boa noite, até amanhã. Novamente estaremos aqui no Instagram. 21 horas. Até mais. Um abraço ao Jacir e também o professor Júnior Von Dentes, que é o professor de música, né? Está conectado conosco. E chegou a Aline, né? Agora conseguimos o nosso contato, né? Eu agradeço muito, desde já, Aline, por aceitar o nosso convite. Está me ouvindo bem, Aline? Tudo bom? Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite aos que estão nos acompanhando pelo Portal da Tradição, ao Matheus. Agradeço o convite e é muito satisfatório estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a indumentária gaúcha. É verdade. Eu estava conversando com o pessoal aqui, Aline, que já está nos assistindo aqui pelo nosso Instagram, como é importante nós mantermos viva essa parte da nossa cultura, né? Que muitas vezes a gente fala no tradicionalismo, na nossa história, né? O pessoal sempre lembra do churrasco, do chimarrão, dos bailes da música, né? Mas a história do Rio Grande do Sul, ela é muito rica, né? Riquíssima, e a indumentária faz parte dela, uma parte, aliás, muito importante, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a importância das vestimentas também na manutenção da nossa cultura ali. Esse mês, né, que é o mês de setembro, a gente tem um maior foco dentro da história do gaúcho, da história do Rio Grande do Sul. E a indumentária, ela não fica de fora, a gente trabalha com o trajar do gaúcho desde a formação do estado do Rio Grande do Sul e até um pouco antes, né? A gente passa por vários, nós que somos, eu que faço parte da equipe de indumentária do MTG do Rio Grande do Sul, a gente trabalha com aspectos históricos, comportamento, ao trajar certas roupas. Então, com certeza, como tu disse, também faz parte da história do Rio Grande do Sul. Pois é, Aline, eu gostaria que tu te apresentasse também, né, para os nossos espectadores, né? Você falou que faz parte da equipe do MTG que cuida, que atende, né, esse setor, vamos dizer assim, essa parte da indumentária, né? Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória, onde é que você é, qual cidade você reside, né? Tua história junto ao MTG ali, por favor. Eu sou de Lagoa Vermelha, sou natural daqui, né? Resido em Lagoa Vermelha, faço parte do CTG Alexandre Pato. Hoje estou afastada, mas sou a vice-patroa do CTG Alexandre Pato, aqui de Lagoa Vermelha, e também estou à frente da equipe de indumentária do MTG neste ano, junto com o Rafael Cripa, né? Nós somos os coordenadores da equipe. Muito embora esse ano nós não tivemos nada, nenhum evento que pudéssemos trabalhar, né? Mas continuamos fazendo nosso trabalho virtualmente. Eu fui prenda do Rio Grande do Sul no ano de 2015, 2016, fui segunda prenda do Rio Grande do Sul, fui mais prenda do Rodeio da Vacaria, do 29º, e participei de inúmeros concursos, inúmeras provas dentro do Rio Grande do Sul, pude viajar bastante, então eu tenho uma raiz bem ligada dentro tradicional, né, dentro do movimento. Então eu já trabalho com a indumentária desde 2016, sou dentro da equipe, e a gente desenvolve um trabalho mais, a questão de pesquisas, as questões de avaliação dentro dos eventos oficiais do MTG, né? Geralmente é o Enarte, a ciranda de prenda, que a gente trabalha mais com a questão da avaliação. Excelente. Bom, e nós também não havíamos conversado, né, somente pelo WhatsApp, quando eu te fiz o convite a participar, e mais uma vez agradeço, Aline, pela tua disponibilidade. Sei que também esse mês de setembro é bastante concorrido para vocês, né? Mas o Portal da Tradição é um site que está aqui em Passo Fundo há 5 anos, né? E há 2 anos nós temos uma rádio online. E desde o mês de julho a gente tem feito programações ao vivo, né? Sempre das 7 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira, e aos finais de semana também. E o nosso intuito é valorizar, de fato, a cultura do nosso Rio Grande do Sul, né? Não, como eu disse, não somente através da música, mas em todo o seu espectro, né? E falando um pouco, então, sobre a indumentária, é um dos nossos temas. Amanhã e na quinta-feira a gente terá outras lives aqui, né, com as nossas convidadas. Quais são as principais características, Aline, da nossa indumentária gaúcha, tanto para o peão como para a prenda, né? O que mais marca a indumentária do nosso estado do Rio Grande do Sul, do nosso tradicionalismo? Eu acho que a principal característica, e por conhecer toda a história, é a simplicidade, né? A questão da sociedade rural em que nós estamos inseridos e que toda a história da indumentária ela vem do meio rural, né?
Então, eu acho que a simplicidade é a principal característica e a principal questão que a gente trabalha da roupa do gaúcho, né? E porque nós temos também questões que falam historicamente que o Rio Grande do Sul foi colonizado muito tempo depois, né? De uma boa parte do país, Rio de Janeiro, Pernambuco. Então, a nossa pilcha não era uma pilcha muito robuscar, com muito adereço, muita coisas finas, né? Tinha a questão da privação de certos tecidos para o Rio Grande do Sul. Então, a simplicidade, ela é até hoje a principal característica do trajar gaúcho nosso. Uhum. E essa indumentária que a gente vê hoje, né? Bota, bombacha para os peões, a guaiaca, o lenço, o vestido das prendas, ela sempre foi assim? Ou houve uma mudança, uma evolução no decorrer dos anos ali? Não, ela teve uma grande mudança, né? Quando a gente começa a estudar e começa a pesquisar, o gaúcho ele se forma através o índio, né? É a primeira povoação que tem no Rio Grande do Sul. E esse índio tinha uma forma de se trajar muito primitiva, né? Até a gente trata o traje, o primeiro traje que a gente chama de traje, o traje primitivo, né? Que a gente fala da bota garrão de potro, a gente fala dos xiripás de lã grosseira, então é um traje mais antigo. Então não foi e não é até hoje só a bota e a bombacha, né? Teve outros trajes, teve também o traje mais rebuscado, que a gente também trabalha, que eram de pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. Então, até chegar na bombacha, a gente passou pelo xiripá primitivo, a gente passou pelo xiripá farroupilha, que a gente chama ele de farroupilha, porque ele foi amplamente usado durante a Revolução Farroupilha, que é aquele xiripá fralda, né? E depois, ali durante a Guerra do Paraguai, começa a introdução da bombacha. E a mulher, ela sempre usou o que estava na moda, né? Por mais que o Uhum. Rio Grande do Sul, quando a gente começa a falar de indumentária, a gente fala de leis, a gente fala do que era proibido ser vendido no Brasil, do que era proibido ser comercializado no Brasil, também falamos de tecido. Então, a roupa da mulher, por mais que ela fosse um traje citadino, a mulher que morasse no campo, ela usava a moda, né? O que estava disponível para ela. Então, lá durante a criação do movimento tradicionalista, quando o Paixão Cortes inicia a história com chama crioula, com a criação do 35, a mulher que ia representar aquele gaúcho que ele estava resgatando, ela não tinha uma pilcha. Então, ele foi buscar no traje uruguaio, um pouco ele também se inspira na questão das festas juninas de São Paulo, o trajar da mulher gaúcha, né? Porque a mulher sempre usou o que estava na moda. Então, teve uma evolução da roupa do gaúcho dentro do nosso estado. Perfeito. Eu quero mandar um abraço aqui para a nossa coordenadora regional, a Vanderléia Nervo, aqui da 7ª Região Tradicionalista, está nos assistindo. Um grande abraço, coordenadora. Muito obrigado aí por toda a parceria aqui com o Portal da Tradição, né? E também para a Gabriela Sarturi Rigão, que é a primeira prenda do Rio Grande do Sul, também está nos acompanhando, inclusive será a nossa entrevistada, né, de amanhã, vai participar com a gente amanhã aqui na nossa live, né? Vamos falar sobre a criação do MTG, a função do MTG nos dias de hoje, enfim, vai ser um bate-papo bem bacana. Então, um abraço aí também a Gabriela Sarturi Rigão, que é a primeira prenda do nosso estado. Bom, Aline, realmente uma verdadeira aula para todo mundo que está acompanhando um pouco da nossa história, da nossa indumentária. E eu te pergunto assim, se há diferenças entre as vestimentas das várias regiões do estado, né? Nós aqui estamos no norte do estado do Rio Grande do Sul. Tem a Zona Sul, tem a fronteira, tem a região metropolitana. A gente pode perceber alguma mudança ou alguma característica exclusiva, assim, ou que pende em alguma dessas regiões sendo diferente das outras? Nós temos algumas diferenças, né? Que elas são, eu não digo históricas, mas que tem a questão também da colonização, da formação de cada região, né? A gente sabe que tem a característica do gaúcho serrano usar a bombacha um pouco mais estreita, porque tinha que trabalhar no meio não do campo, né? Mas do mato para ir buscar o gado, então a bombacha muito larga, ela não facilitava o serviço, né? O mesmo, até mesmo o chapéu
do gaúcho serrano, ele tem uma característica, até ela é diferente, ele lembra um pouco o chapéu de cowboy, né? Ele tem uma copa mais alta, ele tem as abas que você pode dobrar, então tem características sim diferentes. Já o gaúcho da fronteira, a gente vê algumas bombachas mais largas, a questão do uso do lenço, né? Um lenço mais curto, um lenço um pouco mais comprido. Então, cada região tem sua peculiaridade e tem suas diferenças também dentro da indumentária. E isso a gente vê muito quando está avaliando o Enarte, que alguns grupos, por exemplo, vem o grupo da Serra, vou usar aqui, por exemplo, Campo dos Bugres e Caxias do Sul, ele vem com uma característica serrana. O próprio Lalau Miranda dançou, teve um ano que eles dançaram bem tipicamente como um grupo serrano, um chapéu bem serrano, assim, que caracterizava, que a gente que estava sentado na sala ali, avaliando, a gente via, olha, isso é um traje serrano típico, né? Então tem suas características, suas diferenças, mas principalmente pela questão da colonização, né, e pela formação de Estado. A região da fronteira era uma região que foi formada antes, era uma região que tinha mais disponibilidade de dinheiro, então as pessoas tinham também mais disponibilidade para comprar mais tecidos, para fazer melhores pilchas. Já a nossa região, pela questão da formação, eu digo aqui a região do Planalto, né, e região de Campo Cima da Serra, ela demorou um pouco mais para se formar dentro do estado, então demorava mais para chegar os tecidos aqui. Então a gente tem sim diferenças entre indumentária até pela questão da formação do estado. Uhum. E você tocou num ponto ali interessante, que é a questão dos lenços, né? A maneira de usar o lenço, o nó que se dá, as cores, né? Até o próprio lenço usado a meia espalda, né? Por alguns gaúchos, né? Existe alguma diretriz que oriente a maneira correta de usar o lenço, ou alguma cor específica que deve ser usada, ou isso fica a cargo de quem está usando no momento? Assim, em questão de avaliação, existe uma diretriz que diz lá como deve ser, tanto mais ou menos o uso do lenço, porque que até vou explicar aqui, porque as pessoas não, muitas pessoas dizem, porque o MTG fica criando regra, o MTG fica, sabe, tudo que a gente sabe o que a gente também ouve, né? Mas Sim. existem a lei, até vou ler ela aqui. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só segurar só um pouquinho. Tem a Lei 8.813 de 1889, que é do governo do estado do Rio Grande do Sul, que ela oficializa como traje de honra e de preferencial no Rio Grande do Sul a pilcha gaúcha. E lá no artigo, no artigo 1º, diz assim, entre tudo que diz lá, que a indumentária será conforme os ditames e as diretrizes traçadas pelo movimento tradicionalista gaúcho. Então, essa lei, ela existe, né? Ela está ali. Então, ela diz que a pilcha gaúcha vai ser oficial, vai ser a que o MTG disser. Então, a questão que precisa ser ter uma orientação e ter por escrito como é a pilcha, né? Por quê? Porque questões de rodeio, questões de avaliação, tem que ter uma orientação. Então, como é um movimento tradicionalista que orienta, tem que dizer assim, olha, o gaúcho, então, ele usa bombacha mais ou menos assim. O lenço que se usa é mais ou menos assim. A roupa é a questão de orientação, né? Ninguém vai dizer também, daí tu vai chegar para mim e vai dizer, olha, Aline, mas eu uso um lenço que é do meu bisavô, ele é xadrez em azul. E lá na diretriz da Pilcha Gaúcha não fala. Eu vou dizer que você pode usar em todo e qualquer momento, mas na questão de avaliação, nós temos essa diretriz que ela existe para questões de avaliação, né? Porque e tudo que está na diretriz, ela foi convencionada, foi colocada em votação num evento do MTG para que ela exista, né? Então, assim, não fui eu que escolhi, não foi a presidente Gilda que escolheu o que está na diretriz. Foi feita uma pesquisa, apresentada numa convenção e se foi aprovada. Entendeu-se naquele momento que aquele tipo de lenço, aquele lenço que está no pescoço, ele é de aceitação geral. Por exemplo, é um lenço que se usa na fronteira, que se usa na campanha, é um lenço que se usa na serra. Então, não que a gente dite regras, né? Mas ela precisa existir para alguns momentos, como essa questão da lei, né?
que fala que é o movimento tradicionalista que diz qual é o tipo de pilcha que deve ser usado no Rio Grande do Sul, e também para questões de avaliação, né? Mas aí a questão do lenço, tem o lenço no pescoço, né, que é comum, tem o lenço a meia Uhum. espalda, que ela é bem utilizado aqui na região da Serra também, na região serrana, né? A gente vê muito no rodeio da Vacaria, o pessoal que dança ali, eles usam muito lenço a meia espalda. E também tem a questão, o lenço na cabeça, que é um lenço de um traje histórico, né? Que é do traje do período da Revolução Farroupilha, que eles usavam na cabeça, e por cima o chapéu coco. Uhum. Então, tem essas diferenças nos lenços e também a questão de cores, né? A gente tem uma ampla denominação de cores, pode-se usar o vermelho, o amarelo, o azul, o branco, os lenços carijós, né? O lenço preto quando se está de luto. Tem diversas Uhum. cores. Essas questões de cor, da cor vermelho e branco, acho que são os mais difundidos também, remetem à questão da Revolução Federalista, né? Isso, Se eu estiver errado, me corrija. ele já é uma questão bem antiga, né? O vermelho ele começa a ser disseminado já na Revolução Farroupilha pelo Partido Farroupilha, né? Então, Uhum. depois segue-se essa linha e vai para a Revolução Federalista e também depois narcisista e assim sucessivamente, né? E aí depois mesmo surgem os lenços azuis e o amarelo, que é a questão também de que a gente sabe que é a questão de quem não queria mais seguir o vermelho ou o branco nesse, por exemplo, nesse momento não estou tomando partido de ninguém, então começa a se usar o Uhum. lenço azul e o lenço amarelo. Perfeito. A gente está conversando aqui com a Aline Almeida de Souza, né? Estamos falando sobre a indumentária gaúcha, nessa iniciativa aqui do Portal da Tradição de manter vivo, né? Ser um órgão, vamos dizer assim, auxiliar aí na manutenção da nossa cultura. E uma conversa muito interessante para quem talvez não esteja tão integrado ao MTG, né? Ficar sabendo um pouco desses detalhes, né? Para você que está assistindo agora, entrando agora aqui na nossa live. Muito obrigado. Aline, você falou também da questão da influência de imigrantes dos nossos vizinhos, argentinos, uruguaios, né? A gente também tem uma forte influência aí da imigração italiana, alemã, né? Isso influencia também na nossa indumentária, na nossa maneira de se vestir? Influencia, né, o europeu, que é o primeiro que chega no Rio Grande do Sul, né, logo após os índios que já estavam aqui, aí chegam os jesuítas, depois chegam os açorianos e os espanhóis que vêm, né, vêm tentando dominar a região da fronteira, né, tomar o espaço do Rio Grande do Sul, incorporar eles também, muita influência, camisas, a Braga, tem muita coisa que veio do europeu, né? O alemão e o italiano eles já contribuem mais na culinária, contribuíram mais nas danças, shots, né? Porque quando ele chega no Rio Grande do Sul já tem a formação do estado, né? Já tinha o açoriano, o português aqui dentro. Então a maior contribuição deles, acredito que seja na questão da culinária, questão histórica de danças, mas o açoriano, o português, o espanhol, ele contribui muito na questão da indumentária, da pilcha, e principalmente também a questão das encilhas, né? O espanhol, tudo muito parecido conosco, né? Embora ainda a gente tenha algumas diferenças, que é da questão da colonização do açoriano, né? Do açoriano que chega aqui, ele dá uma diferença na indumentária nossa, por exemplo, do Uruguai, tem as suas pequenas diferenças pela questão da nossa colonização portuguesa. Uhum. Tá joia. Nossa coordenadora, Wanderleia Nervo, né? Mais uma vez um abraço, né? Nos deixa um comentário aqui, né? Parabéns a todos pela realização desta live, muito importante essas informações. É verdade, né? Obrigado, coordenadora. A gente agradece pela tua audiência e mais uma vez pela parceria, né? Com o Portal da Tradição. A Denaura também está aqui acompanhando lá de Balneário Camboriú, né? Em Santa Catarina, mas não deixa de ficar conectada aqui com as coisas do nosso Rio Grande, né? Aline, a gente também tem alguns eventos, né, onde é importante se observar a questão da indumentária, né, como bailes, até mesmo cavalgadas, né. Existem algumas diretrizes, né, algumas regrinhas, vamos dizer assim, né, para que a coisa aconteça da melhor maneira possível, né. Existem essas, vamos dizer, essas normas aí para uma pessoa ir a um baile, poder
ir bem piochada, assim como numa cavalgada e outros eventos do MTG, né? Sim, a gente tem a diretriz, né, que ela serve como uma orientação, como eu já disse, né, porque ela vai ser mais utilizada para quem vai realmente concorrer, né, o pessoal que vai dançar, o pessoal que vai laçar. A questão do baile, a gente tem a orientação da diretriz, que deve sim ser como uma base, porque ela tem toda a questão histórica, a questão de conhecimento, a questão de aprovação, né, daquilo que passa, né, pelo MTG. Então, é a diretriz da Pilcha Gaúcha, que ela é aprovada em convenção. Então, a última alteração dela foi a que nós estamos usando, na verdade, é de 2017, né? Ela teve uma aprovação em 2019, mas ela não foi colocada em uso ainda. Então, é de 2017. E ali nessa diretriz, a gente vai encontrar sobre bombacha, sobre o lenço, tamanho do lenço, que não, ninguém vai medir o lenço, né, para dizer, olha, tem que ter tantos centímetros. Não, ele é mais ou menos para que ele não fique um lenço curto, ele não fique um lenço muito comprido. Assim como a bombacha, né? Ah, a bombacha tem que ter mais ou menos tantos centímetros de largura, para que não fique também uma calça justa, né, que daí descaracteriza toda o traje do gaúcho, descaracteriza toda a questão do próprio da história, né, nossa, das denominações, daquilo que realmente é do Rio Grande do Sul e que caracteriza também as questões que as características folclóricas, né, daquilo que é o nosso resgate de trajes que não pode ser esquecido. Então a Certo. diretriz para de traje gaúcho, ela vai dizer qual é mais ou menos quantos que você tem que usar, mais ou menos que tecido para usar para fazer uma pilcha, mais ou menos a orientação, tamanho do decote. Então, mas ela é orientativa, ela serve como orientação, né? Ela serve Uhum. realmente para a questão de avaliação. Se eu colocar um grupo na sala, aí sim eu vou me basear em cima daquilo, porque é uma regra para quem vai dançar ou para quem vai laçar. Agora, para participação de eventos, ela serve como uma orientação, né? Eu não conheço, eu quero ir num baile, o que que eu faço? Como é que eu vou fazer minha pilcha? Vai até ali no site do MTG e coloca ali diretriz para a pilcha gaúcha, né? O traje atual vai aparecer ali algumas diretrizes que são orientativas para quem quiser fazer uma pilcha para poder participar de um evento. Show de bola, muito bom. Um abraço aí ao Josué da Barbearia do Gaúcho, né? Muito boa live, muita coisa eu não sabia. Muito bom, obrigado, amigo Josué, aí, por nos assistir também. E nesse ano, né, Aline, a gente teve que adaptar uma indumentária nova, uma peça da indumentária que é a máscara, né? Infelizmente, é claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Porque não teremos baile, né? Cavalgadas restritas, eventos restritos agora, né? Por causa da pandemia. Mas é uma peça nova aí que o Gaúcho teve que adaptar aí na sua pilcha, né? Mas É, a esperamos que gente, logo não precisemos mais usar, né? a gente fala que não, mas quem quiser fazer evento campeiro tem que usar obrigatoriamente, né? Que já que as É. provas de laço foram liberadas, a máscara se tornou obrigatório o uso, né? Então, vai saber se daqui para frente não vai ter que estar ali também na diretriz, pelo menos como orientação, né? É verdade. Muito bom, Aline. Olha, eu agradeço muito aí pela sua disponibilidade em participar, nos trazendo essas informações valiosas, importantes nesse mês Farroupilha, né? A gente sempre, enfim, busca manter em destaque, né, essas informações relacionadas à nossa cultura, à nossa história, mas no mês de setembro isso é natural que aflore ainda mais. Então, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu conhecimento, pelo teu trabalho e por dividir isso conosco aqui no Portal da Tradição e as pessoas que nos acompanham na live aqui. Tá bom, Aline? Obrigadão mesmo pela participação. Eu que agradeço, Matheus, agradeço também o convite, agradeço a disponibilidade e sempre que precisar estamos disponíveis para participar e para auxiliar e para estar aí trabalhando junto com o Portal da Tradição. Tá joia. Obrigadão. E eu já convido a todo mundo, né? Um abraço para o Arnaldo aí também que está acompanhando. Amanhã à noite, às 21 horas, a gente também terá uma live aqui no Instagram do Portal. Será com a Gabriela Sarturi Rigão, que é a primeira prenda do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre a criação, a origem do MTG, sobre a influência, né, o trabalho que o MTG desenvolve nos dias de hoje, né? E também no dia 10, que será na quinta-feira, às 21 horas, vamos falar com a Alessandra Hoppen, que é a segunda prenda do Rio Grande do Sul,
sobre a história da Revolução Farroupilha, né? Vamos falar sobre a origem, né, os motivos, as principais figuras da Revolução Farroupilha, as consequências e o que a Revolução Farroupilha ainda nos deixa de legado nos dias de hoje. Então, são 3 lives especiais. A primeira foi hoje, com a participação aqui da nossa amiga Aline Almeida de Souza. Um abraço antes da gente encerrar aqui para o Wanderson, Caxias do Sul, né, acompanhando aqui o portal. O Marcelo Fener também, né, nos manda um recado aqui, parabéns a todos, é o portal pela iniciativa. Adelante, né, diz aqui o Marcelo. Thiago Verde, o Ariotti, creio que seja meu amigo Roberto Ariotti aqui acompanhando também. Muito obrigado, pessoal. E antes de fecharmos, mais um recado, Aline, que no dia 20 de setembro nós teremos uma live especial também, aí no Facebook do Portal da Tradição e transmitida pela rádio Portal da Tradição, né, que a gente vai fazer uma live com o Marcelo Fener, o Natalício Cavaleiro e com o Júnior Vondentes, né, que são grandes expoentes da nossa música aqui em Passo Fundo. Claro, observando também os nossos protocolos aí de distanciamento e de segurança, né? Muito bem. Temos que observar, né, Aline? Então tá bem, um abraço aqui para Gabriela Barato, que é minha irmã, no caso, né, acompanhando também lá de São Paulo, e a Tainá Karlinski, live maravilhosa, aprendi muito, que bom. Muito obrigado, temos que agradecer aqui a Aline por ter nos dado essa aula. Obrigado, Aline, um abração, uma boa noite. Obrigada, até mais. Até mais, pessoal. Nos encontramos amanhã, então, às 21 horas. Vamos falar aqui com a Gabriela Sartori Rigão. E amanhã, às 7 horas da manhã, o programa ao vivo na Rádio Portal da Tradição. Vir aqui a nossa rádio, está o link na bio aqui, né, do nosso Instagram. Certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Uma boa noite. E amanhã estaremos, então, de volta aqui com essa série de lives especiais, já que estamos vivendo o mês Farroupilha. Obrigado a todos. Uma boa noite. Agora a gente vai encerrar aqui, né? Amanhã, cedito, estamos aí na Rádio Portal da Tradição, às 7 horas da manhã, com o nosso programa Retratos do Pampa. Antes de acabar aqui a nossa live, mais uma vez um agradecimento especial às empresas, né, que estão conosco aqui na programação da Rádio Portal da Tradição. A Quinquilharia Cuias e Brindes Personalizados, a Delicata Doceria, Gislaine Abreu Arquitetura, também a Barata Funilaria, a Boutique da Carne, o Alexandre Farias, que aguarda todo mundo lá na Savaralto Mercedes-Benz, aqui em Passo Fundo, né? A Agropecuária Dois Piás, GB Contabilidade, também A3E Engenharia e Energia Solar, professor de música Júnior Vondentes, e também vai começar conosco, já vou adiantar aqui para você, né? Nossa nova parceira aqui no Portal da Tradição, De La Rosso Alimentos, né? Os meus grandes amigos, Leandro e Denise, e toda a turma da De La Rosso Alimentos, né? Que vai iniciar também conosco a parceria da divulgação dos queijos saborosos, né? Queijo colonial, queijo coalho, queijo com ervas, uma infinidade de produtos saborosíssimos feitos aqui em Passo Fundo, lá em Santa Gema, né? E vendidos em toda a nossa região. Certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Uma boa noite. O Aderson, né? Também, grande abraço. Obrigado aí pela parceria e pela audiência, né? Por nos acompanhar aqui. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Novamente estaremos aqui no Instagram. 21 horas. Até mais.